Então, como nós poderíamos fazer para ter um acompanhamento ainda maior de vocês? O que nós pensamos? Ter mais uma colaboradora. E aí entra a Vivian, ela pode se apresentar aqui, mas é isso, o intuito seja que tenhamos mais uma professora para que acompanhe o curso junto a gente e ainda somar, né? Somar forças, somar experiências, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento ainda mais frequente, mais perto de vocês, né? Para que a gente consiga ainda ficar mais perto. Ok, oi pessoal, boa tarde. Eu queria, assim, com vocês presentes, agradecer a Maiara e o Edson pelo convite. Como a Maiara disse, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa aqui na Unesp de Araraquara, sou colega dela também do grupo de pesquisa. A Cibele, que é coordenadora geral desse curso, é minha co-orientadora de doutorado, e o Edson eu conheço da graduação em Assis, porque eu sou de Assis originalmente. E aí eu estou muito ansiosa para participar do curso e interagir com vocês, principalmente nos fóruns, nas atividades do Moodle, e eu espero que eu possa contribuir positivamente com o curso e com vocês. Bom, Edson, eu me esqueci de alguma coisa? Só uma coisinha, Maiara, complementando o que você disse do começo, que era sobre a gente flexibilizar um pouco as atividades e focar mais em uma única atividade. Gente, nós conversamos bastante sobre isso, a gente decidiu tomar essa atitude, né, de tentar focar mais em uma única atividade, mas a gente viu que tinha bastante gente falando que o curso estava sobrecarregando e tudo mais. Flexibilizar mais do que isso, não tem como. E aí o que a gente pensou, que assim, alguns alunos que não consigam assistir os encontros, mesmo não consigo participar de nada, não consigo ver nada, e eu tô com um problema e tudo mais, buscar a coordenação do seu centro de línguas. Porque a gente não pode tomar decisões que passem por cima dos coordenadores. Então, assim, a gente viu alguns comentários de alunos que assim, mas ficou parecendo um pouco pra gente que assim, eu tô aqui porque o meu coordenador mandou. Então, assim, se você não consegue participar, se você não pode, ou por qualquer outro motivo, a gente pede para conversar com o coordenador. E aí explica a situação com ele, ele nos avisa e tranquilo, vida que segue. Eu acho que era só essa complementação, Maiara. Obrigada. Só para reforçar isso, porque a gente não vai conseguir tomar algumas atitudes que vão além do curso em si. Inclusive, o saldo final, na verdade, é muita alegria, porque nós estamos muito felizes da participação e do envolvimento de vocês, tá? Que não fique parecendo também que o saldo foi negativo, pelo contrário. As discussões as discussões que têm surgido sobre ensino remoto e também sobre EAD e toda essa situação tem mostrado que o melhor a se fazer nos encontros síncronos são atividades mais dinâmicas, que não fique monótono, porque prender a atenção durante uma atividade, durante um encontro síncrono é mais difícil do que um encontro presencial. Pensando nisso, nós propomos uma atividade em que vocês vão ter que fazer agora. Vou compartilhar minha tela agora com vocês. De uma ferramenta chamada Mentimeter, que é a primeira vez que eu vou usar realmente com vocês, embora eu já tenha testado. Quem me apresentou foi a professora Vivian. Obrigada, Vivian, pela sugestão. Ela que me mostrou. E aí, nós agora vamos fazer isso. Eu só peço um segundo. Eu estou conectando. Enquanto a Maiara vai abrindo, gente, eu adorei os vídeos de vocês, eu me diverti muito assistindo todos. Vocês vão ver até que os comentários tem alguns que estão até com um tom bem informal, assim, porque ficou muito divertido mesmo, vocês me surpreenderam muito positivamente, teve gente que trouxe mais para a realidade, teve gente que realmente entrou no espírito assim e colocou, inscreva-se, não esquece de dar seu joinha, e antes de fechar, assiste o próximo vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês uma recomendação. E ficou muito divertido mesmo, vocês estão de parabéns. E o interessante é que
bom, todo mundo compartilhou lá, né, o Drive, então eu queria agradecer isso, porque eu sei o quanto a gente fica constrangido de compartilhar algo que, assim, é novo pra gente e meio que colocar a cara a tapa, né? Você vai gravar um vídeo, vai colocar ali, as pessoas vão te ver, tem aquela questão da timidez, mas teve gente que gravou com PowerPoint, teve gente que usou o InShot, que eu quero depois perguntar, teve umas 4, 5 pessoas que usaram o InShot. O Gabriel, eu não sei qual deles, ele sugeriu assim, uns 5 aplicativos diferentes, foi muito legal. Teve gente que gravou com o Zoom, teve gente que gravou com o Meet, teve gente que usou o Loom, que eu não conhecia, teve gente que gravou com o celular, teve gente que fez edição no próprio celular, então assim, tipo, foram N ideias, N criatividades, e ficou muito bom. Vocês se dedicaram mesmo assim para colocar vinheta e colocar tipo sugestões finais. Sim, eu também achei muito legal também a autocrítica também, né? A crítica também a esse tipo de atividade, de pensar as vantagens, desvantagens, assim como da própria sala de aula invertida. Porque muitos eu vi ali na aba de reflexões sobre a atividade, sobre a aplicação de uma atividade como essa numa sala de aula, e aí eu vi um comentário lá que eu achei muito interessante, de pensar, não só dessa pessoa, mas de outras também, que falavam de pensar pensar sempre no público-alvo. Gente, agora eu consegui compartilhar a tela com vocês, é uma ferramenta chamada Mentimeter, e aí essa ferramenta permite interação mesmo com todo mundo distante. Então, vocês precisam ir aqui nesse site, assim como foi no dia do quiz, vocês entrem aí e coloquem esse código. No que vocês entrarem, vocês vão perceber que vocês vão poder interagir aqui, vocês vão poder alterar esse slide. Então, é como se fosse um slide interativo, tá bom? Automaticamente, quando vocês forem conectando, vai começar a aparecer aqui na tela para todo mundo. Legal, já temos respostas chegando. Se alguém não estiver conseguindo, avisa, porque aí nós tentamos... Todos já comentaram? Deu para todo mundo fazer, né? Vou parar aqui o compartilhamento agora. Bom, muito legal os comentários de vocês e agora passamos para um próximo momento. Agora, o que nós pedimos a vocês? Qual que é a proposta? A proposta é que vocês se dividam em pequenos grupos. Esses grupos já estão formados, nós já separamos, porque existe uma função lá no Moodle que é agrupamento. Então, ele faz já de modo aleatório, e quantas pessoas que nós queremos, com as especificidades que nós precisamos, por exemplo, quantos grupos e quantas pessoas em cada grupo. E o próprio Moodle faz essa separação para a gente. Nós disponibilizamos isso num doc Google, que eu vou colocar agora no chat. E aí, o que nós vamos pedir para vocês? A proposta é que vocês, em grupos, tenham um grupo de 5 pessoas e os demais são todos de 4 pessoas. Vocês façam uma chamada no Hangout. Por que no Hangout? Tela, para quem nunca usou o Hangout, vou compartilhar minha tela de onde ele está. Primeiro passo, procurou aqui o grupo de vocês. Ah, eu sou a Letícia Chances, achei que eu sou do grupo D. Então, pode ser, né? Vai acabar várias pessoas fazendo ao mesmo tempo. Mas, enfim,
A primeira pessoa que conseguir fazer vai chegar aqui numa nova guia aqui do Google, se usa o browser do Google. Vai chegar aqui nesse canto de várias opções e vai clicar aqui em Hangouts. Olá, pessoa. Para começar, ligue e envie uma mensagem para um amigo. Para começar uma nova chamada, basta colocar a nova conversa e aí vocês vão procurar o e-mail dessas pessoas que vocês colocaram. Por exemplo, vou chamar a Vivian para uma nova chamada. Pronto, coloquei a Vivian, vou colocar o Edson. Edson Luiz Rezende. Criar um grupo. Criei um grupo com o Edson e a Vivian. E aí dá para fazer uma chamada, videochamada. Clique para iniciar uma videochamada. E aí posso começar, ok? É uma opção usando o Hangout. O Hangout, inclusive, é muito utilizado pelas pessoas para fazer reuniões, assim como o Meet. Pessoal, quem já está aqui já finalizou? De quem está aqui já finalizou a atividade, já? Tá certo. Vamos pensar aí em mais uns 2 minutinhos só e aí a gente já vai retornando. Pessoal que já finalizou, queria saber como foi essa experiência, grupo G, grupo E. Queria um representante de cada grupo para contar como foi essa experiência enquanto os outros não chegam. Como foi esse processo, tanto de fazer esse mini-grupo por outras vias, né, Hangout, e também sobre o que vocês discutiram de maneira bem breve, assim, só enquanto os outros ainda estão se localizando, chegando. Opa, claro, aqui é o Gabriel do Grupo E. E foi legal, assim, a discussão. A gente discutiu sobre a motivação dos alunos, sobre a viabilidade do projeto, sobre cada tipo de turma, porque a gente discutiu, por exemplo, como é que a gente monitoraria a motivação dos alunos, como a gente aplicaria essas atividades avaliativas. Tem questão de aplicativos também, porque, como o próprio Gustavo ponderou lá na nossa discussão, os alunos asiáticos eles não estão acostumados com aplicativos como Instagram, como Facebook. Aí, para fazer uma atividade de stories, foi um pouco difícil para eles, para os alunos chineses, claro. Tudo mais. Entendi, Gabriel. Muito interessante, né? Porque temos que levar em consideração essas questões também culturais, sociais do nosso público-alvo. E essas especificidades aparecem no caso do português para estrangeiros, que não é no caso de toda a língua que acontece, né? É muito interessante essas discussões que são próprias do PLE mesmo, nem sempre vão aparecer, porque se nós temos numa turma, por exemplo, eu leciono também espanhol. Então, na minha turma, via de regra, são todos brasileiros falantes, aprendentes de espanhol como língua estrangeira. E aí, nas minhas turmas de PLE, quando eu dou aula de PLE, eu sinto totalmente essa diferença, até quando são de diferentes países, né? São de diferentes lugares, são diferentes falantes do mundo, né? Enfim, muito legal isso daí que vocês discutiram. Sim. Aí, respondendo a dúvida do Edson sobre o que a gente falou sobre a motivação, é que, como a própria Fernanda falou, colocou lá pra gente discutir, que se a gente for fazer uma atividade de aula divertida com os alunos, acho que a gente passaria mais atividades de comunicação do que sobre passar um texto filosófico, assim, teórico, bem grande, assim, para eles ler. Se fosse uma atividade de youtuber, a gente colocaria questões interativas de comunicação, como, por exemplo, ao invés de fazer um vídeo como youtubers, a gente faria atividade de youtubers, sendo que uma pessoa seria o youtuber, aí ele estaria respondendo o feedback dos comentários.
Então, teriam os alunos que iriam comentar sobre tal conteúdo, aí esse outro aluno iria responder ao feedback dos outros alunos. Seria uma das atividades do YouTubers que eu pensei para manter essa dinâmica de comunicação com os alunos. É interessante vocês já pensarem na aplicação de atividades. Sim, sim, porque vai depender muito de cada Isso é turma, interessante vai também. depender da disposição dos alunos, vai Exato, eu ia depender. mencionar isso. Sim, sim. Mu- Vai ter várias variantes que a Eu ia gente tem mencionar isso que mesmo, Gabriel, levar em que conta. isso foi uma coisa que eu conversei hoje de manhã com o Guilherme, quando ele me mandou, o Guilherme Sonsino, quando ele mandou o vídeo dele. A sala de aula invertida, gente, é uma proposta, é uma ideia que a gente está trazendo. O curso está estruturado nisso, mas não quer dizer que a gente não veja coisas que não são, que não se adequam a esse curso ou que são coisas que a gente não tenha críticas. E é interessante que o Gabriel ele faz isso de poder, olha, se eu fosse fazer essa atividade com o meu grupo que é de PLE, português como língua estrangeira, que adaptações eu faria? Que eu acho que é importante isso a gente pensar, olha, daria para fazer na minha turma, não daria, que adaptações eu faria se fosse para dar uma aula, fazer alguma proposta de atividade invertida, não vai ser um texto teórico, não vai ser um texto filosófico, então o que pode ser? Pode ser uma notícia, pode ser, a gente pensou em talvez utilizar alguns outros aplicativos, e pensando nessas adaptações é bem interessante. Sim. Vários grupos terminaram, um representante de um grupo pode falar também o que discutiu, quais perguntas você ficou. Pode ser o grupo J, que foi o último a se manifestar aqui no chat. Poderia um representante comentar brevemente, assim, a gente gostaria de ouvir um pouco mais da voz de vocês agora. Olá. Olá, Ai, que vergonha! Vergonha do quê, Lê? Vamos lá. Vergonha. Pode falar. A gente debateu bastante sobre esse ensino-aprendizagem da sala de aula invertida. Quais seriam a questão da autodisciplina? Então, esse contexto com o meio digital, ele não nos possibilita fixar um tempo destinado, que seria, por exemplo, igual na sala de aula, uma média de 4 horas seguidas estudando, porque é muito complicado essa questão da autodisciplina, você começa a espairar. Outra questão também que a gente debateu é sobre o professor. A disponibilidade que o professor teria para poder fazer os vídeos, que nós vimos, não no modelo youtuber, né? Não seria nesse modelo, mas quão complexo seria para o professor ele ter que sintetizar o conteúdo, preparar o vídeo, todas essas variáveis, e depois ainda ter que ir para a sala de aula para poder ser o professor tutor e elaborar atividades, depois correção de atividade, ou seja, isso demandaria muito mais tempo do professor. E outro ponto que a gente também entrou em questão para finalizar é que no artigo ele diz que seria vantajoso para alunos que estão em regiões mais afastadas ou que não podem frequentar a sala de aula regularmente. Só que para um nosso contexto, já aqui no estado de São Paulo, indo para outras regiões que são mais, não são tão, vamos dizer, economicamente viável, é a estrutura da escola, dos alunos que vivem nessa região mais afastada. Será que elas teriam acesso à internet? Como seria esse acesso à internet? A gente até foi para o contexto da nossa universidade, né? Então, a gente tem acesso gratuito na universidade, sendo boa ou ruim, não entra na questão, mas e nas escolas públicas, que nem acesso à internet os alunos têm? Então, é um processo muito complicado, ele, assim, tem muitas variáveis que, para já, a gente vê como mais desvantajoso. E é isso. Obrigada, não precisa ter vergonha, viu? Você falou de maneira ótima. Quero ouvir mais, inclusive, vocês nas próximas aulas. Estou achando incrível que agora eu posso escutar um pouco de vocês também.
Vou acabar comentando um pouco de cada fala na próxima etapa, que é uma exposição um pouco maior. Gente, eu ouvi 2 grupos, queria ouvir pelo menos mais uns 2, para fechar em pelo menos 4 pessoas. Agora, acabou de dar 4 horas. Como a gente demorou um pouco para conseguir se organizar naquela... Gente, não vai dar, não. Oi, Sofia? Pra mim, isso aqui, desculpa. Sofia, você queria dizer alguma coisa? Eu abri o microfone sem querer, gente, desculpa. Mas eu posso comentar sobre o nosso grupo. Tá. Enfim, eu vou pedir mais alguns minutinhos de vocês, porque a gente demorou um pouco, né, para conseguir se organizar no Hangout e tudo mais. Então, a gente pega mais um pouco do tempo para conseguir finalizar essa aula, pelo menos. E aí, ouvir pelo menos mais umas 2 pessoas, e aí eu comento de maneira mais geral na próxima etapa, ok? Sofia, de qual grupo que você é? Oi, eu sou do grupo K. Tá, você quer comentar então? Pode ser, já interrompi mesmo, né? Foi sem querer, desculpa. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Tá. Para quem não me conhece, eu sou Sofia. O pessoal de Assis me conhece como Sol, me chamam de Sol, fiquem à vontade. Eu estava no grupo K, em que estavam também a Renata, a Thaís e a Luana, e a gente separou 4 questões, né? De nós 4, 2 já tinham experiências em aulas no CEL ou no CLDP, e 2 não. E a gente separou 4 questões para a gente debater e comentar sobre. No entanto, a gente só conseguiu discutir uma porque a gente levou muito mais tempo para se achar na ferramenta, para se achar na chamada, se encontrar no meio de tantas ferramentas que o Google oferece. Então, essa já foi a primeira questão que a gente acabou discutindo também. Como questão principal que a gente discutiu, a gente escolheu qual o perfil da turma com a qual a gente vai trabalhar, né? Então, quem são esses alunos e como eles lidam com o uso de uma plataforma digital. E aí, nesse sentido, a gente levantou algumas questões que são um tanto quanto diferentes, a gente teve pensamentos para vertentes diferentes, mas que acabaram se complementando. A gente levantou a questão da faixa etária. Então, nessa sala de aula, eu tenho alunos da mesma faixa etária, eu tenho alunos que têm uma faixa etária parecida ou elas são muito discrepantes. A gente levantou a questão dos grupos específicos, então eu tenho uma sala de aula com alunos universitários e comunidade externa, com alunos jovens da comunidade externa e alunos mais velhos da universitária, ou vice-versa. A gente conversou também sobre alunos que gostam ou não desse ensino que não é presencial, visto que a gente tem tradicionalmente escolas que lidam com o sistema presencial, enfileirados, o contato direto com o professor. E aí a Renata levantou uma questão que a gente achou interessante, que ela tem essa experiência com a aula online e os alunos dela, por vezes, preferiam fazer a atividade enquanto estavam na chamada para ter esse apoio, do que sozinhos. E isso levou a gente para uma discussão que diz respeito a não ter, talvez, em casa, um apoio de um familiar ou de um conhecido que tenha esse acesso à língua estrangeira e tenha conhecimento, porque a gente sabe que é diferente um pai, uma mãe, um responsável auxiliar a gente no momento em que a gente precisa de uma ajuda com uma questão de mais ou menos, conforme uma frase com tal palavrinha, essas questões se diferenciam de um ensino de língua estrangeira quando, às vezes, as pessoas que estão com a gente em casa não têm acesso. As outras 3 questões que a gente separou, como eu já disse, a gente não conseguiu discutir, mas, basicamente, foi nesse sentido que caminhou a nossa discussão sobre o perfil da turma com qual a gente vai trabalhar. É isso. Obrigada, Sol. Finalizamos, então. Eu queria só perguntar se tem alguém que está com muita vontade de compartilhar o que discutiu, para que a gente faça isso de maneira bem breve mesmo, para a gente conseguir finalizar. Eu posso falar. Oi, se tiver Lohane. ainda tempo. Tá bom, então. Eu só peço que seja realmente um pouquinho mais breve. Não, sim. O que a gente falou, né, do grupo A, tinha eu e a Rayane, foi sobre a questão da acessibilidade mesmo e Legal. sobre a UNAT, porque eu
e sobre a UNAT também, que são diferentes, né? E eles têm dificuldade não só, né, talvez assim, em aprender uma nova língua, mas também dos recursos digitais, né? Como que a gente poderia fazer com que isso fosse mais fácil para eles. Foi basicamente isso que a gente discutiu. Ah, bacana. Talvez a gente consiga conversar mais sobre isso, né, numa próxima oportunidade, até porque nós temos a Vivian, e a Vivian também é da UNAT. E é algo que ela estuda também. Ela estudou durante o mestrado, vai continuar estudando agora no doutorado sobre a UNAT, e aí a gente pode discutir melhor sobre essas questões. Né, Vivian? Com certeza, com certeza. Legal, gente. Fico feliz que vocês tenham discutido, tenham feito algumas perguntas. Então, eu vou tentar finalizar a nossa discussão, porque toda atividade é muito importante que a gente consiga fazer uma finalização logo depois de uma dinâmica, para que não fique essa sensação dispersa também, né, de que cada grupo tenha feito suas próprias reflexões, e como a gente está num grupo grande, especificamente nesse contexto do nosso curso, a gente não vai todo mundo conseguir compartilhar as ideias. Então, é importante, como professor, como professora, fazer essa finalização para conseguir sintetizar todas as reflexões e tudo mais. Então, eu vou fazer isso com vocês agora, de maneira um pouco mais rápida do que eu tinha planejado, mas eu espero que, mesmo assim, seja de qualidade, ok? Então, para fazer isso, eu vou utilizar uma ferramenta, que é o Jamboard, que é uma outra ferramenta do Google também. Vou utilizar o Jamboard como uma espécie de lousa virtual. Eu, como professora do presencial, sou uma pessoa que utiliza bastante. Pensar, né, no perfil dos alunos, quem são. E aí eu vi que várias perguntas giravam em torno assim, será que os meus alunos vão ter acessos tecnológicos ou não, e se a gente vai ter. Especificamente em Assis, por exemplo, nós não fizemos matrículas ainda. Então, isso vai ser um pré-requisito. Claro que é um pré-requisito excludente, eu entendo que sim, mas isso vai ser um pré-requisito. O aluno terá que ter um acesso à internet e um acesso à câmera. Então, isso já fica um pouquinho mais fácil para vocês enquanto professores. Não vou entrar no mérito de que a gente está excluindo uma parte da população, o Guilherme mencionou isso, a gente tem que pensar que a escola pública foi, de repente, posta também para fazer ensino remoto e tudo mais, não vou me alargar nesse ponto. É um pouquinho só diferente dos outros dois campos que já tinham feito a inscrição antes, que tinham já se organizado no início do ano e feito a inscrição com o pessoal, que num primeiro momento ia ser presencial e se transformou em remoto. Lembra que a Mayara fez essa discussão no encontro passado, falando, olha, o nosso curso ele é remoto, porque todo mundo que está aqui, o pré-requisito era ter acesso à internet e ao computador, e é remoto porque vocês entraram para dar aula presencial e agora vai ter que ser online. Os alunos de vocês, a mesma coisa. Enquanto que em Assis, a gente tem essa pequena diferença que todo mundo já vai entrar sabendo que vai ser online. Então, só para vocês ir pensando como esse perfil é diferente, como organizar as aulas também vão ser um pouco diferente e tudo mais. Legal, Edson. Na verdade, é interessante que você esteja falando sobre isso, porque surgiu realmente muitas perguntas. Vocês me ouvem? Sim, Mayara. Bacana. Obrigada, gente. Então, muito interessante isso, porque essa questão do público-alvo é algo que tem que aparecer em todo o curso, em toda a Constituição, em todo o programa e toda a aula, né? Não é à toa que todo o plano de aula, naqueles modelos que existem, né, que os coordenadores passam para os seus graduandos, professores, para que eles comecem a utilizar para refletir sobre o plano de aula, e planos de aula em concurso, processos seletivos, sempre aparece o aspecto público-alvo, porque é muito importante sempre refletir sobre o público-alvo. Acontece que muitas vezes, quando a gente utiliza já abordagens e metodologias já muito estabelecidas, muitas vezes a gente acaba deixando o público-alvo como algo já pressuposto, como, por exemplo, o público-alvo do ensino superior. A gente já pensa numa uniformidade, né? Isso é uma crítica que eu estou fazendo, tá?
porque, na verdade, nós deveríamos pensar em público-alvo sempre. E aí, quando nós nos deparamos numa situação como essa, de obrigatoriedade, e somos impelidos ao ensino remoto, nós nos vemos obrigados a pensar no público-alvo, mas o público-alvo tem que ser pensado sempre, né? Como uma das perguntas de acessibilidade. Será que nossas aulas da graduação, por exemplo, presenciais, são acessíveis para pessoas cegas, por exemplo? Eu tinha uma colega de turma que ela era cega. Os professores levavam handout de folha, não tinha... levavam slide, as aulas eram slide, folha impressa, e só, quer dizer, gente, assim, uma coisa tão simples, né, que é pensar no público-alvo, muitas vezes acaba sendo deixado de lado, e agora, numa situação como essa, nós somos impelidos a pensar também, o que é bom, porque, né, vamos pensar sobre isso, que é importante para pensar o ensino-aprendizagem de qualidade, educação de qualidade. Eu ia compartilhar com vocês o Jamboard, mas o Jamboard, a Google é um problema, né, gente? A Google oferta tudo gratuitamente, mas, na verdade, eles, né, têm muitos problemas, tudo trava, e, enfim. Vou utilizar o Google Docs como uma lousa digital mesmo, tá? Uma lousa digital não, uma lousa virtual, digital é outra coisa. E aí, gostaria de fazer alguns apontamentos com vocês, que eu vou fazer alguns apontamentos aqui, levando em consideração aspectos teóricos que não foram levantados não foram abordados nas aulas síncronas, tá? Na atividade assíncrona. Um primeiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é o fato de a sala de aula invertida, apesar de ter sido ser tão popular agora, né? Ser tão falada, na verdade, de acordo com o Valente, no dicionário crítico de educação e tecnologias e educação à distância, organizado pelo professor Daniel Mil, que eu já tinha falado na semana passada e posso disponibilizar para vocês, né, como material complementar dessa aula. O Valente faz um verbete dessa sala de aula invertida e já no número 1, ele já começa dizendo que a sala de aula invertida é, na verdade, um modo de configuração do e-learning. E-learning é um termo também do âmbito de tecnologias de educação. E o que significa? Electronic Learning. Ou seja, em outras palavras, ela é utilizada como uma esfera da EAD. Sendo uma esfera da EAD, o que acontece muitas vezes? Ela é uma educação, ela é utilizada como uma educação híbrida. Por que é a educação híbrida? Porque a educação híbrida é justamente aquela, como eu comentei por cima, grosso modo, lá na semana passada, que são aulas que consideram, cursos que consideram encontros presenciais e atividades assíncronas. E que se a gente for olhar para a definição da sala de aula invertida, é essa a definição também, né? Mas aí isso nos leva a um outro ponto, que é o que eu tinha falado na semana passada, que são as questões dos termos. Esses termos são multifacetados, eles acabam sendo limítrofes. E algo que eu achei interessante que o Valério Moreira, que foi o artigo que a Sabrina compartilhou e que muitos de vocês citaram também, foi a insuficiência de pesquisa sobre isso. E esse é um aspecto muito importante, porque se falta pesquisa, então existe uma lacuna aí que precisa ser estudada. Entusiastas aí da linguística aplicada, existe aqui um grande campo para ser estudado, né? Uma lacuna acadêmica, uma lacuna, né? Porque as investigações acadêmicas sempre buscam lacunas de coisas que ainda não foram exploradas, não foram feitas, para trazer uma contribuição científica para a comunidade científica. Então, essa insuficiência de pesquisa sobre sala de aula invertida é muito boa, porque aí mostra uma lacuna, mas, por outro lado, demonstra outros aspectos. Esse daqui é de Valente, 2018, e esse daqui é de Valério Moreira, 2018 também. Ambos muito recentes, esses textos.
E aí, outras questões que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acho que é imprescindível frente às perguntas norteadoras, perguntas reflexivas que apareceram lá no Mentimeter, e também na crítica de Valério e Moreira, e enfim, em tudo isso, e que o Valente também fala no verbete de sala de aula invertida no dicionário, é que esse termo virou um chavão, né? Termo como um chavão. E esse é um problema. Porque quantas vezes o Valente fala, etc. O Valente fala que esse termo apareceu como um chavão na mídia, em propagandas, principalmente de instituições privadas, é claro, lá para 2010. E aí, depois disso, nunca mais parou. E aí, que isso vai em consonância com o que o Valério e Moreira falaram também, que é o fato de que interesses, quando um termo como esse vira um chavão, para mostrar uma educação desconstruída e não sei o quê, o quanto que leva a interesses que não são pedagógicos, né? Que não são pedagógicos. Então, é muito complicado. Sala de aula invertida, então, quer dizer que, do ponto de vista teórico, ainda falta muito ser explorado, né? Faltam teorias, assim como outros aspectos, como a própria ensino remoto, como eu tinha falado na semana passada. E outro termo que ainda falta ser explorado cientificamente é a sala de aula invertida. Eu, inclusive, quando fui buscar mais a respeito de sala de aula invertida, encontrei muita coisa que não era acadêmica. Encontrei revistas, enfim, que não são acadêmicas. Ou seja, né? E aí o Valério Moreira também traz outras discussões, porque ele traz 7, né? Então, pesquisas, e eu agradeço, viu? Eu gostei muito, e eu vi pelo Lattes do primeiro autor, que é o Valério, eu esqueci o primeiro nome dele, se eu não me engano, é Marcelo Valério. E ele tem outras produções sobre sala de aula invertida também, fiquei curiosa para ler sobre essas outras produções também, porque às vezes ele não traz só críticas, né? Nesse artigo em específico ele traz 7 críticas, mas em outros, né, podemos ver o que ele traz também, porque o que ele está fazendo é trazer uma contribuição científica para isso, justamente, né? E aí, um dos aspectos que ele levantou, por exemplo, é esse anarquismo pedagógico, né? Eu não gostei muito dessa utilização do termo anarquismo como algo pejorativo, mas enfim. E ele levanta vários pontos, assim, né? E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar, para finalizar essa discussão, agradeço a Isabela que compartilhou, Sabrina, e depois também eu vi a Tainara comentando e outras pessoas embaixo. Mas uma coisa que eu quero fincar aqui com vocês é que, assim, para além desse termo, que se virou um chavão e etc., e que pode levar a interesses não pedagógicos, existe já toda uma discussão aqui no âmbito da educação e da linguística aplicada que discutem a centralidade no aluno, nos processos de ensino-aprendizagem. Quando eu fico pensando na sala de aula invertida, eu até pensei no texto do LEFA, de 2012, que eu utilizei na minha dissertação, que ele fala, o título do artigo dele é muito bom e chama Passado, Presente e Futuro do Ensino de Línguas. E aí ele faz todo um histórico, já desde o começo das abordagens e metodologias de ensino de línguas, até chegar no presente. E quando ele fala do presente, ele aborda sobre a invisibilidade do professor, que como vivemos em uma sociedade de informação e comunicação como a que vivemos hoje, em que as tecnologias constituem nossas práticas sociais, culturais, linguísticas, psicocognitivas e etc., então, no futuro, poderia haver uma possibilidade de uma sala de aula em que o professor, ele não só media, ele é o mediador dos processos de aprender, mas também ele se torna cada vez mais invisível, porque o aluno realmente assume esse centro. Então, o Lefa comenta um pouco sobre isso, pensando também no Kumaravadivelo, né? Que já vem falando já há mais de 10 anos, um dos textos deles preliminares sobre pós-método é em 2006, ou seja, né? Faz já um bom tempo que ele... Kumaravadivelo... Um dos textos, mas tem outros. Depois ele escreve em 2012 também, se eu não me engano, e 2014, o texto mais recente dele. Enfim,
Então, e aí falam sobre o pós-método e a centralidade no professor. E aí o que acontece? Isso é regra, né? Isso realmente está acontecendo ou vai acontecer? Não podemos afirmar, né? Porque são discussões. E que essas discussões, na verdade, permeiam as nossas práticas, na maneira de pensar nossas práticas. Talvez, quando nós formos analisar nossas aulas, né, por exemplo, as aulas presenciais, a gente vai encontrar várias abordagens e metodologias no nosso ensino, né, na maneira como a gente interage com os nossos alunos, na maneira como as cadeiras estão dispostas, na maneira como nós pedimos atividades, né, pode ser atividades com preceitos do audiolingual, por exemplo, mas nós fazemos uma atividade mas nós pensamos numa abordagem comunicativa, enfim, pode ser que várias abordagens e metodologias nos atravessem, nos constituam nas nossas práticas, mas ao mesmo tempo, quando nós refletimos sobre isso, isso nos ajuda a pensar um bom plano de curso, a pensar um bom programa. Então, independente desse termo ser ou não, e ser um chavão e ainda necessitar muita pesquisa, é muito importante que nós saibamos que, para além do âmbito intelectual, científico, nós também estamos atuando na educação na prática, né? E que elas acabam se ligando, e esse também acaba sendo o grande desafio e a contradição de quem estuda na educação. Porque nós, ao mesmo tempo, estamos estudando sobre isso, precisamos estudar, e na ciência ela precisa para se formar um conceito, existe todo um modo para que isso aconteça, existe uma metodologia, e leva tempo, e precisa ser publicado, e precisa ser aprovado pelo resto da comunidade científica, e etc. Mas, ao mesmo tempo, nós não deixamos de vivenciar a prática. E muitas vezes a prática precede a própria teoria, né? Então, vamos vivendo essa experiência da sala de aula invertida, que nós estamos chamando assim temporariamente, o que nós estamos fazendo assim, aqui, né, nesse curso, pensando aí que nós estamos construindo um processo de aprendizagem juntos, que eu considero vocês professores, assim como eu sou professora, mas eu já considero vocês como professores, e que eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo, e nós vamos construindo esse processo juntos. E aí, essa insuficiência terminológica e acadêmica vai começar a surgir a partir de agora, tá bom? Daqui para frente. Então, é isso, eu acho que eu falei, assim, algumas coisas, acabei deixando outras de lado também, mas tem muitas oportunidades para a gente fazer essa discussão no futuro, inclusive dentro do próprio programa de curso.